Todos os dias, milhões de mulheres atravessam a cidade. Vão estudar, trabalhar, cuidar dos seus. Mas nem todas voltam como saíram. Muitas voltam com o peso de um trauma calado. Com que frequência você usa transporte público? Muito. Todos os dias eu pego cerca de 2 a 3 anos. Já sofreu ou já presenciou algum tipo de violência ou assédio no transporte público? Já. Qual foi sua reação? Medo, né? A gente se recolhe, fica o mais distante possível, mas medo de acontecer com a gente também. Teve algum apoio, alguma ajuda, alguém que ali intervisse para ajudar? Não. As pessoas também ficam com medo e não se metem? Já ouviu falar de canais de denúncia para esse tipo de situação? Não. Como a mídia costuma abordar casos de assédio e violências contra as mulheres no transporte público? Rapaz, a mídia ela costuma abordar esses tipos de casos com mais ênfase, né? Dando muito mais ênfase, porque as mulheres são frágeis, né? O transporte público é inseguro ainda. A gente tenta abordar esse tema com muita força para que outros casos não venham a acontecer. Então é por isso que quando tem um caso de assédio, de abuso sexual dentro de um transporte coletivo, a gente faz aquele sensacionalismo que não é, mas é mais para poder chamar a atenção do caso e evitar que esse caso aconteça novamente. Quais são os principais fatores psicológicos que contribuem para a violência contra a mulher, principalmente no transporte público? Eu posso dizer que existe na nossa sociedade uma cultura do machismo. E essa cultura, ela, de certa forma, é uma das manifestações ideológicas do padrão que estrutura a nossa sociedade. E eu posso dizer que, basicamente, a principal contribuição é o machismo. E o que é o machismo, na verdade? É uma visão distorcida de que nós, homens, temos poder em relação às mulheres. Então, basicamente, eu posso afirmar que o machismo é o motor mesmo, propulsor, que alimenta esse tipo de comportamento que é na violência contra a mulher, inclusive no transporte público. Deputado, um estudo revelou que a maioria das mulheres em Salvador já sofreu violência durante o deslocamento em transportes públicos. Além disso, entre 2019 e 2020, foram registradas 12 denúncias de importunação sexual em ônibus. Quais ações o senhor acredita serem urgentes para melhorar a segurança das mulheres nos transportes públicos da cidade e da segurança das mulheres como um todo? Olha, no transporte público específico, a questão das câmeras eu acho um avanço significativo, né? Aí já parte para aquela questão, você vê que aquela questão que eu falei que é generalista e estrutural influencia em tudo. Beleza, essas imagens vão ser captadas, quem é que vai fazer esse trabalho investigativo? A Polícia Civil. Se não tiver um contingente policial à altura para dar andamento a isso, vai ficar na impunidade e essas pessoas vão achar no direito de fazer isso sempre, porque não vai dar em nada. É o velho, eu vou fazer mesmo que a justiça falha, né, porque a polícia pode até prender, mas por deficiência do trabalho investigativo, isso vai ficar por isso mesmo. E, claro, a polícia faz um trabalho ostensivo, mas isso representa também muito, né, ter um trabalho desse especializado para identificar onde estão ocorrendo aqueles focos, os potenciais estupradores, e irem atrás dessas pessoas. Né? Mas, como eu te disse, perpassa muito além disso aí. Né? Não só ter o monitoramento eletrônico, ter ali efetivamente o trabalho ostensivo da polícia militar, mas, ao mesmo tempo, os governos terem interesses com ações efetivas e disponibilizar de meios efetivos com isso. Muitas vezes, o medo constante que sentimos nos transportes públicos vem da sensação de vulnerabilidade e impotência. O machismo estrutural, a normalização do assédio e a falta de punição real fazem com que muitos homens se sintam à vontade para ultrapassar nossos limites. Não é apenas um toque, é o trauma que carregamos todos os dias. Já presenciou, já foi vítima de algum tipo de violência ou importunação nos pontos de ônibus ou até mesmo no transporte público? Não.
Nunca presenciou? Não, Nunca viu algo parecido? não, Conhece algum canal de denúncia a esses casos? não. Temos o 180, temos o 197, são canais que ajudam as pessoas, principalmente mulheres que são vítimas ou até mulheres que presenciam algo parecido. Às vezes bate aquele medo, você não consegue reagir, você pode ligar para esses canais que tem sempre profissionais para ajudar, tá bom? Tá bom. A imprensa deve denunciar, cobrar respostas, dar voz às vítimas e manter o assunto em pauta. Só com a informação e pressão constante os poderes agem. O silêncio não pode ser cúmplice. Sim. A imprensa está aí justamente para isso, para dar visibilidade, para mostrar o que realmente acontece, né? E só assim as autoridades podem ir para cima Sim. e tentar combater esse tipo de violência. E você acha que isso impacta nas políticas públicas? Com toda certeza. Na mudança Com na sociedade? Com toda certeza. Isso impacta bastante, porque chama atenção para a segurança pública, chama atenção para os empresários, donos de empresas de ônibus, que eles precisam colocar, até porque é uma parceria público-privada, eles precisam colocar segurança dentro do coletivo para poder proteger não só as mulheres, mas como os homens também. Proteger a todos que estão utilizando o serviço que ele oferece. De que maneira essa impunidade e a normalização dessa violência impacta o comportamento das pessoas? Bem, acabei de dizer que o machismo é uma estrutura que organiza a nossa sociedade, né? É uma cultura patriarcal. E nesse pensamento, nessa ideologia, a mulher é uma propriedade do homem. E isso está, de certa forma, entranhado em todas as camadas sociais. E a impunidade deriva desse sentimento que nós, homens, que ocupamos os espaços de poder, quer seja na psicologia, quer seja no direito, quer seja na medicina, na política, que legislamos, né, a respeito, né, da ordem social, que, de certa forma, vai normalizar esse tipo de comportamento, certo? A ideia de que o lugar da mulher é o lugar do privado, do batente para dentro, dentro de casa. E a rua, sendo o espaço público, essas mulheres que estão no espaço público também são públicas, tá? Então, tem um pouco disso de propriedade, né? Ou seja, a mulher é vista enquanto propriedade do homem, mesmo que este homem não a conheça. Quais são os principais desafios enfrentados na implementação da política de segurança para as mulheres no transporte coletivo? Olha, os principais desafios, né, são desafios generalistas, como eu gosto muito de chamar a atenção. Infelizmente, o nosso estado da Bahia é um estado que figura com os piores índices de violência do Brasil. É o estado mais inseguro do Brasil, né, pelo 5º ano consecutivo. Infelizmente, ganhamos essa triste marca. E as mulheres representam, por exemplo, mais da metade da nossa população, né, do estado da Bahia. Inclusive, eleitoralmente falando, as mulheres são maioria, né? E estão expostas a essa triste realidade, né? E os problemas que a gente enfrenta são problemas corriqueiros da segurança. Por exemplo, a gente tem uma questão que vai muito além, né, de efetivo policial, apesar de ser um grande problema. Hoje temos um efetivo de 29 mil para dar conta de um estado de 15 milhões de habitantes, quando o indicado seria 41 mil. Né? Hoje a gente tem um problema na parte investigativa, né, que é responsável, quem fica responsável no que tange essa parte é a Polícia Civil, que faz o trabalho investigativo, e a gente tem uma Polícia Civil que está com 85% do seu status, do seu contingente em status de aposentadoria. Tem um déficit de quase 4 mil agentes para dar conta dessa situação. Você já presenciou, já foi vítima ou já presenciou uma situação de assédio em algum ponto de ônibus? Nunca presenciei, já aconteceu comigo há muito tempo, quando a gente pegava o transporte, muito cheio, aí eles se encostavam e acabavam se excitando, não é isso? Entendi. Aí eu saí, olhava com a cara feia, mas presenciar alguém nunca presenciei, não. Mas tem muito tempo isso, quando eu pegava muito transporte. Quando isso aconteceu, teve algum apoio, alguém que ajudasse ali, ou foi uma situação que passou despercebida? Não, não teve, passou despercebida porque eu não falei com ninguém, simplesmente quando acontecia eu saía do lugar. Entendi.
Só Olhava para a cara da pessoa, encarava, entendeu? encarava a pessoa, filho. Você conhece os canais de denúncia para esse tipo de situação? Tem um, mas eu esqueci o nome, mas tem. Tem a Delegacia da Mulher, mas tem um canal específico para isso, não é isso? Exato. Mas, eu não sei. Exatamente. Como você acredita que as redes sociais e o jornalismo digital influenciam a forma como esse tema é tratado? Rapaz, o jornalismo digital, que muita gente utiliza o Instagram, os sites, né, tem muitos blogs de notícias também, eu acho que faz com que chegue mais rápido as informações, né? A gente está aqui conversando, do nada pode estar acontecendo alguma coisa e alguém receber pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, e aí a gente vai estar sabendo do que aconteceu, aonde aconteceu, com quem aconteceu, o que foi, né? Então isso aí vai um passando para o outro, daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo o que foi que realmente aconteceu, e aí a polícia, a segurança pública tem que entrar em ação juntamente com os empresários de empresas de ônibus, porque é uma parceria público-privado, mais uma vez eu vou repetir, então eles têm que tomar conta do que é deles também. Você acha que a impunidade é o principal fator para que ocorra esse tipo de violência? De jeito nenhum. A impunidade, ela é um reforçador. Eu diria que o principal fator está na cultura. Está na forma que nós educamos, né? Meninos e meninas, crianças. Quando uma mãe diz, prenda as suas novilhas que os meus bezerros estão soltos, ela está dando salvo-conduto para o filho dela sair pela rua, pegar todas as meninas indiscriminadamente e não respeitar nenhuma, porque o novilho dela está solto. Quem tem que dar o respeito é a mulher. Isso quem está falando é uma mulher. Não sou eu, homem, não são os pais. É a própria mulher que foi educada na cultura machista, que ao homem pode tudo e a mulher não pode nada. A moral sexual totalmente diferenciada entre homens e mulheres, para mim, é o motor principal. E não a impunidade. Porque se houvesse uma educação doméstica e, obviamente, um pacto social que não naturalizasse a violência contra a mulher, nem chegaria a ter esses números alarmantes. Não precisaria punir os homens se a gente educasse os meninos. Eu acho que o principal problema é a educação, é a cultura brasileira, né, que, de certa forma, incentiva nós homens terem um comportamento tão distorcido. Para combater o machismo no Brasil, é essencial educar nossas crianças com igualdade e respeito. Meninos e meninas devem aprender desde cedo que ninguém é superior por causa do gênero. Incentive o diálogo, o exemplo dentro de casa e valorize a empatia. Um novo futuro começa com pequenas atitudes hoje. Quais ações o senhor acredita serem urgentes para melhorar a segurança das mulheres nos transportes públicos e na segurança das mulheres como um todo? Bom, no transporte público, a questão do monitoramento eletrônico eu acho importante, né? Eu acho que tem um papel aí crucial no combate a esse tipo de situação. O patrulhamento especializado, no caso a Ronda, que é chamada Ronda Maria da Penha, ela tem um papel que foca muito na violência doméstica. Eu acredito que deveria ter algo especializado, voltado, né, ao combate desses crimes. Isso aí, o policiamento do transporte coletivo em geral, né? É um complexo de coisas, mas essas ações efetivas do monitoramento, do patrulhamento, das abordagens policiais, nesse momento, tem uma importância muito grande, pelo menos para inibir e repelir a ameaça ali concreta e imediata. Eu sou contra a violência sexual contra as mulheres no transporte público e na área de trabalho. Disque 180. Eu sou contra o assédio das mulheres em transporte público. Disque 180 e denuncie.